Graça e paz. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmos 27. Eu só quero apenas deixar 4 versículos. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 27, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Então, que isso seja de fato e de verdade uma oração para nós. Que isso nós venhamos pedir a cada dia ao Senhor. Que nós possamos contemplar e estar na presença dEle todos os dias da nossa vida. Para contemplar a beleza da sua formosura. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos começar orando. Vamos começar declarando e falando aquilo que está em nosso coração para o nosso Deus. Vamos invocar o nome dele nessa noite, porque ele é bem-vindo nesse lugar, amém? Então feche seus olhos, não me deixe orando só, ore também, ore do seu jeito, ore aí como você e o Senhor sabe. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, nessa noite, queremos engrandecer o teu santo nome, Senhor. Oh, Pai, tu és exaltado, Senhor, nessa noite, tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Senhor, nós já queremos contemplar a tua face, Senhor. Oh, Deus, como tu tens sido bom conosco, Jesus. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade nesse lugar. Fala aos nossos corações nessa noite. Fala aquilo que nós precisamos, Senhor, ouvir. E não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já tem colocado, Senhor, em nossos corações e através da palavra nessa noite, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, Jesus. Nós queremos te entronizar nessa noite, Pai. Recebe toda a nossa adoração, Senhor, neste lugar. Que chegue, Senhor, como aromas suaves em tuas narinas. Senhor, tu és bem-vindo, Senhor, nessa noite. Nós bendizemos o teu santo nome, Jesus. E já queremos te louvar e te agradecer por tudo aquilo que tens feito, Jesus, em nossas vidas. E aquilo, Pai, que ainda tens preparado e vai fazer por nós que nós não sabemos. Mas nós já queremos te louvar e te agradecer nessa noite, Jesus. Porque tu és bom. Tu és bom todo o tempo, Jesus. Tu não nos deixa. Sempre estás conosco, Senhor. Toda vez que precisamos, o Senhor está conosco. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada pelo teu amor que é incondicional por nós. Nós queremos te louvar, Jesus, nessa noite. Queremos engrandecer o teu santo nome, porque tu és digno, Pai, de toda honra e de toda glória. Tu és digno, Senhor, de toda nossa adoração. Então recebe, Jesus, quebranta os nossos corações nessa noite. Enche-nos, Senhor, da tua paz. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, Senhor. Nós te louvamos e queremos te engrandecer em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor através do nosso louvor. Então se quebrante, se derrame diante do Senhor. Abra o seu coração e receba aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém. Continue com seus olhos fechados. Contemple a grandeza do Senhor neste lugar. Você saiu da sua casa para prestar um culto agradável ao Senhor. Então que você possa adorá-lo com tudo que há em você, com todo o seu coração. Oferte nessa noite o seu coração ao Senhor.
Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Porque Tu és digno, Deus, de todo louvor, de toda adoração. Porque nós queremos Te conhecer mais. Porque nós queremos mais do Senhor em nossa vida. E reconhecemos, Deus, a Tua grandeza, Senhor. Por isso, seja bem-vindo. Diga ao Senhor que Ele é bem-vindo a este lugar. Que Ele é bem-vindo à sua casa. Que Ele é bem-vindo a este templo. Que Ele é bem-vindo aos nossos corações. Ó Deus, como Tu és maravilhoso. Como Tu és precioso, Senhor. Diante de Ti nós só podemos, Deus, nos render e reconhecer a Tua soberania sobre nós. Senhor, vá ao encontro daqueles que ainda estão chegando, daqueles que não puderam vir, por algum motivo estão enfermos em seus lares, Deus. Vai ministrando esses corações, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque o nosso coração é a Tua morada, Deus. Nós vamos declarar que o Senhor é grande, grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Ó Deus, santo é o Teu nome. Ó Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, declare, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande, ó Deus, quão grande é o Senhor, e nós cantaremos, Deus, a tua grandeza, e todos vão te ver.
Erga a sua voz. Diga: cantarei. É o meu Deus, todos não te veem. É o meu Deus. Diga mais uma vez, com força. Quão grande é o meu Deus. Todos não te veem. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. Todos não te veem. Quão grande é o meu Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Oh, Jesus, Tu és formoso, Senhor. E como é bom cantar sobre a grandeza de Deus. Que os povos possam contemplar que a glória do Senhor, ela enche a terra, ela enche as nossas vidas. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. É maravilhoso, Deus, estar em tua presença, Senhor. Glória ao Senhor. Que nosso desejo seja estar perto do Senhor a cada dia. Pois é no Senhor que nós somos renovados. É no Senhor que nós somos fortalecidos, ó Deus. Ó Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh, tudo quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Declare, você quer perto, está perto. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh, tudo quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Diga, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei
Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. O nosso louvor, a nossa adoração, ela é provada quando estamos passando por alguma provação. E nós não temos que adorar o Senhor pelo que sentimos, mas saber que, independente como cantamos, independente das circunstâncias, Ele merece a nossa adoração. Ah, eu estou feliz, Ele merece a minha adoração. Ah, eu estou triste, Ele continua merecendo a minha adoração. Então, Deus nos prova, Deus sonda o nosso coração e Ele nos prova nisso. Ele prova a nossa fidelidade, né? Deixa eu ver como é que Merivalda tá ali. Nossa, ela tá tão triste, mas ela tá adorando ali no quarto dela, ali na sala dela, na cozinha dela. E isso alegra o coração do nosso Deus, né? Não importa, olha o que nós cantamos. Não importam as circunstâncias. Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou com fartura, se eu estou passando por escassez, independente disso, Ele continua sendo rei, Ele continua sendo Deus, Ele continua no seu trono e Ele tem olhado para a gente, Ele vê o nosso coração. E a gente retribui dessa forma, adorando ao Senhor. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Porque Ele que nos sonda, Ele que nos conhece, Ele vê o nosso íntimo. Oh Deus, diante de Ti, Senhor, nós somos revelados, oh Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Negar que os Seus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Pois sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais
possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva a sua voz e diga que a tua leva-me. Eu sei. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Glória ao Senhor. Santo é o teu nome, Deus. Essa paz que só pode vir de ti, nós recebemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Ele tem sido fiel conosco. Amém? Ele tem sido fiel em minha casa, em todos os sentidos. E eu creio e acredito que na sua também. Lá em Malaquias 3:10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Amém? Então, nós precisamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do nosso Deus. Amém? Então vamos dizimar e ofertar na casa do nosso Deus. Aqueles que não trouxeram, dizime e oferte o seu coração. Entregue aquilo que está em seu coração ao nosso Deus. Amém? Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra
te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere anseio por ti. Aleluia, glória a Deus. Queria pedir para a irmã Renata estar orando pelos dízimos e ofertas. Dou graças, Senhor, pela tua fidelidade conosco todos os dias. Venho te pedindo, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa estar abençoando todo o dízimo e toda oferta que foi em cada casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar também a vida de todos aqueles que contribuíram, Senhor, direta e indiretamente. Aqueles que contribuíram financeiramente e aqueles que contribuíram também, Senhor, ofertando aquilo que está nos seus corações. Que o Senhor venha, Senhor, suprindo todas as nossas necessidades, abrindo portas de emprego àquele que precisa, Senhor. Aleluia. Vem, Deus, se estabelecendo toda hora em nossas vidas. Amém. Por isso eu te agradeço e te bendigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças, a professora que vai estar na salinha e a que vai trazer a palavra para nós hoje. Vamos estender as nossas mãos? Senhor, nós te louvamos, Deus, por cada criança que está aqui neste lugar, Deus. Que o Senhor possa estar direcionando seus pais, que elas possam estar, Deus, a cada dia aprendendo mais do Senhor. Gera, Deus, fome e sede da tua palavra, Senhor, nesses coraçõezinhos, Deus. Que elas possam ter necessidade da tua presença em suas vidas. Que elas possam crescer, Deus, no conhecimento da tua palavra. Abençoa a lição de hoje, que elas possam absorver, que elas possam repassar para seus coleguinhas e que a tua bênção esteja sobre cada criança e seus familiares, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Eu já tinha perdido o costume de pregar para um monte de gente assim. Eu já estava acostumado a pregar só para os jovens. Já faz um monte de tempo que eu subi aqui em cima no domingo. O pessoal tá com uma cara feia aí. O que foi que houve aí? Tá todo mundo sério, tá apreensivo, diferente. Não sei se é porque eu tô acostumado a pregar com os jovens, que eu tô achando até estranho aqui. Tá estranho. Emerson, ele acha pouco, que a gente, todas as vezes que a gente sobe aqui, a gente já fica um pouco nervoso, né? Aí Emerson acha pouco, coloca uma câmera na nossa frente. E eu tenho uma resistência com câmera, eu tenho uma resistência com alguma coisa me olhando assim. Vai quebrando, né, Renata? Amém, mas antes de nós iniciarmos, vamos orar mais uma vez. Olha, os olhinhos dele tinha que estar atento ali. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, pelo louvor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi iniciada aqui. Nós te louvamos, te damos graça, Senhor, a cada pessoa que está nesse lugar. Que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja no nosso meio fazendo o teu mover.
Faça conforme a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que não puderam vir. Pai, cuida do nosso pastor que está em viagem nesse momento. Cuida, Senhor, de cada um daqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor. Mas em especial, Deus, fala ao coração de cada um daqueles que estão aqui. Nós te louvamos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Dona Elza está aqui, né? Nunca mais tinha vindo. E veio chique, olha como Dona Elza veio bonita hoje. E veio quase combinando com a tua blusa, viu? Dona Elza, seja bem-vindo. O irmão ali também, eu nunca mais tinha visto ele. Como é o nome? A irmã Zenite, olha, tá ali tudo. Ah, privilégio pregar para vocês. Eu tenho pregado para esses meninos aqui, ó. E tem sido muito gratificante. Já quero agradecer, né? Ontem tiveram presente lá com a gente. Seu João, Dona Erivalda, seu João era um dos... Tava no estilo mais jovem lá, né? Era bermuda, tênis, seu João, muito obrigado por sua presença lá conosco. Ana nem se fala, né? Ana ainda não queria ir, não. Se Ana não vai, eu falava com o pastor para ela ficar em disciplina aqui. Né? Mas brincadeiras à parte, muito obrigado a cada um de vocês que participaram ali. Nós iniciamos o culto dos jovens no começo do ano e eu iniciei com programações. E até que veio uma quantidade boa de jovens. Só que eu estava sentindo algo que não estava agradando meu coração. Eu quero que os jovens se firmem na palavra. Porque no dia que não tiver a programação, tem a palavra. E no dia que não tiver a palavra e tiver programação, é mesmo que nada. O foco é a palavra. A nossa base tem que ser a palavra. Não adianta nós fazermos várias programações e você não entender o que está sendo pregado, você não procurar viver o que está sendo ensinado. Então, agradeço, né, a vocês. E esse ano que vem agora, eu já falei com a pastora Silene, com o pastor Hermes. Falei, a Bíblia diz que nós temos que procurar os mais sábios, os anciãos, né, os mais sábios. E eu tenho seguido isso aí. Né, para os jovens, próximo ano agora, nós iremos ter dica deles para nós iniciarmos. Eu vou fazer uma programação para nós e eu pedir a ajuda deles. Né? Vou parar, lógico, vou procurar outras pessoas também para a gente seguir um norte. Amém? O texto que eu trouxe hoje foi um texto que foi pregado terça-feira, lá na casa de Dona Rosa. Né? Eu estava falando para a Merivalda porque era o pastor pregando e esse texto estava falando muito comigo. E quando ele começou a pregar, eu disse, olha, Merivalda, isso aqui. Era ele pregando e falando direto comigo. E é interessante quando a gente traz uma mensagem que fala diretamente com você. O pastor falou comigo ontem para trazer a mensagem. Eu não tinha uma mensagem preparada. E eu fiquei pensando em trazer duas mensagens. Porque nós estamos vivendo os períodos delicados no meio cristão. Nós estamos vivendo os períodos onde os cristãos já estão começando a se baterem. E isso é muito perigoso, porque acontecem divisões dentro da igreja. E aconteceu divisões dentro da igreja, é uma facilidade para Satanás atuar dentro desse local, desse ambiente. E nós temos visto na mídia também pastores falando uma coisa e outros pastores falam outra coisa, e eles alguns distorcem a palavra e muda. E isso vai ser normal acontecer nos últimos dias, né? Porque o joio tem que se levantar. E a gente vai começar a reconhecer quem é o joio dentro da igreja. Então, eu ia trazer a crucificação de Jesus. Por mais tempo que nós tenhamos de crente, essa é uma mensagem que ela nunca vai ficar ultrapassada. É a mensagem da cruz. Só que aí eu gosto de preparar uma coisa bem mais detalhada, assim, eu gosto de trazer algo quando Deus fala muito forte ao meu coração. E foi a pregação da minha conversão, foi a mensagem da cruz. Só que essa aqui ficou me encucando e eu disse, eu vou levar essa. Porque do mesmo jeito que Deus falou comigo, eu acredito que Ele quer falar com alguém lá na igreja. E foi uma mensagem que veio do nosso pastor, então já estou pegando uma carona do nosso pastor aqui. Se Deus colocou no coração do pastor para ministrar naquele dia, eu acredito que também essa mensagem vai servir para vocês.
Lá no livro de João, capítulo 4, gostaria que vocês abrissem lá comigo. Vamos ler um texto muito conhecido. Quero pedir uma coisa a vocês, como eu falei com os meninos ontem lá no desafio Paulo. Tente não cochilar. Pelo menos só enquanto eu leio esse texto. Eu sei que às vezes dá sono, principalmente quando nós estamos dentro da igreja e começamos a ler a palavra. Só que pega os detalhes desse texto. Eu já ouvi várias vezes essa pregação aqui, já li várias vezes esse texto, mas o pastor pregando terça-feira falou muito ao meu coração. Pega os detalhes dela. Livro de João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim. O tema é a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera aos filhos de José. Versículo 6. Estava ainda ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia da tarde, 12 horas da tarde. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Grave esse. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses os que o Pai procura, para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Interrogação e exclamação. Ela estava perguntando e respondendo ao mesmo tempo. Último versículo, versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Gostaria que vocês fechassem os olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos por tua presença nesse lugar, Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Tudo que nós estamos esperando, mas também tudo que nós não estamos esperando. Pai, nós te damos glória, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Seja bem-vindo nesse lugar, Pai. Que as nossas palavras aqui, Senhor, sejam todas trazidas por Ti. E que afete, Senhor, o coração e a mente de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Nós te louvamos e te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto ele falou muito comigo quando o pastor estava lendo ele. Eu quis ler até o versículo 30, porque é um texto que todos vocês já conhecem. Então, não precisava ler só um versículo e a gente conversar sobre ele. O que eu achei interessante nesse versículo aqui é que Jesus, no início, quando ele sai, ele vai com seus discípulos. E naquele período as pessoas começam a reconhecer Jesus porque ele estava começando a manifestar que ele era o Filho de Deus aqui na terra. E as pessoas viram que eles estavam, na verdade, os seus discípulos que estavam com ele batizavam mais do que João Batista. Então Jesus começou a ser visto por aqueles que tinham a religiosidade daquele tempo. Se João Batista incomodava, falando a verdade, Jesus, com menos pouco tempo que estava ali dizendo que era o Filho de Deus, começou logo a correr a notícia que Jesus estava ali. O que eu acho interessante é que quando Jesus vai caminhando, ele tem que atravessar de uma cidade para outra, e ele para em um canto onde tinha um poço. Isso é que é interessante. Veja como Jesus ele faz com a gente. Muitas vezes nós pegamos, pensamos até que conhecemos a Bíblia, ou conhecemos a Deus. E às vezes nós erramos como Pedro errou. Hoje foi falado muito sobre Pedro aqui de manhã no estudo, que foi uma bênção. Nós conversamos, tiramos nossas dúvidas, e eu convido vocês também a vir para esse estudo. Pedro, em nenhum momento, Pedro diz que não tem para onde ir, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Mas com pouco tempo, Pedro é usado por Satanás e diz que vai proibir a morte de Deus, de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo que quer interromper os planos de Deus, e Jesus vai e repreende o mal que estava sobre Pedro, que diz, para trás de mim, Satanás. E ele repreende Satanás. Então a gente vem para esse contexto aqui, e Jesus chega num lugar. Veja como Jesus ele é de entrar no meio da intercessão. Ele pega um local onde tem duas passagens. Ele sai de um local para ir para o outro. E no meio desse local ele encontra um poço. Só que Jesus já sabia o que ia acontecer ali. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus saíram para ir para um lado. E Jesus foi para aquele poço.
E quando chegou naquele poço, Jesus encontra uma mulher meio-dia. Imagina o sol que estava naquele momento. Eu estava pesquisando sobre Samaria e sobre as mulheres daquele tempo. Se vocês verem, as passagens da Bíblia não diz: e um homem foi apredejado porque estava adulterando. Mas nós encontramos na passagem da Bíblia as mulheres sendo apredrejadas porque estavam adulterando. Os homens não se escondiam porque eram viúvos, mas as mulheres tinham que vestir uma roupa para demonstrar que elas eram viúvas. E sair povo do povo deles. E eles conseguiam discriminar de tal maneira. Conseguiam colocar a mulher tão mais baixo que um homem. De tal maneira naquela sociedade. Agora imagine um povo que era do outro povo e era mulher. E quando eu estava pesquisando, eu vi que o povo samaritano já não era bem visto entre os judeus. E a mulher samaritana aí é que não era bem vista entre os judeus. O que é interessante, que quando eu estava olhando, pesquisando sobre o povo de Samaria, o povo judeu, quando via uma mulher, quando eles passavam no local público que tinha uma mulher samaritana, eles faziam que nem enxergavam ela. Então elas eram muito desprezadas pela a cultura daquele tempo. E o que é que acontece? Quando os discípulos vão para um lado e Jesus vai para o outro e encontra uma mulher. E essa mulher era uma mulher samaritana. Esse era de tal maneira que um homem não podia falar com uma mulher samaritana só. Por isso que lá no finalzinho que eu li para vocês, quando ele chega, eles ficam assim, espantados. Porque eles viram Jesus e a mulher. E eles não conversavam com a mulher. Ao contrário, eles desprezavam a mulher daquele tempo. Principalmente a que não era do povo deles. Quando Jesus vem, e Jesus fala para aquela mulher. No versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Que os judeus não se dão com as samaritanas. Aí replicou-lhe Jesus no versículo 10: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu pedirias, e ele te daria a água viva. Veja como Jesus é. Muitas vezes nós somos discriminados, muitas vezes nós somos rejeitados, e nós não entendemos às vezes como Jesus quer falar com a gente. Essa mulher ela chega até com uma trava, porque a cultura que tinha naquele tempo, ela nunca imaginou que um judeu ia chegar para ela, ainda mais o Cristo, e dizer assim: dar-me água de beber. Veja como Jesus é misericordioso quando a gente vê Deus pedindo a Abraão, seu filho. Deus poderia fazer o que quisesse, mas Deus disse: me dá teu único filho. E Deus esperava para ver. Deus é Deus. Se ele realmente ia dar o filho dele para Deus. E eu acho que ali foi uma chave para que Deus salvasse a humanidade. Porque imagina Deus pedir um único filho de um homem, e esse homem sobe um monte e vai sacrificar o filho dele para Deus que pediu. Eu acho que aí foi a chave que Deus pensou: se um homem que veio do pó é pecador e dá o filho dele, está disposto a dar o filho dele, eu acredito que foi ali que Deus pensou e disse assim: então eu, que sou o mais misericordioso, eu vou dar meu filho para essa humanidade. E Deus liberou o filho dele para vir aqui na terra e nos salvar. E nesse momento está aquele que Deus mandou para nos salvar. E ele escolhe uma das mulheres mais rejeitadas, um dos povos que era rejeitado pelos judeus. E ele conversa com aquela mulher na beira do tanque e ele diz assim: mulheres, se tu pedires, se tu soubesse quem está pedindo, tu que pedirias?
e a água que eu te daria, tu jamais teria sede, porque é a água viva. E aí Deus começa a entrar na área espiritual. É interessante como Deus pega a área espiritual e a área natural e ele junta no meio da... Quando a gente vai conversando, que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo como Deus, como Jesus, ele ia juntando o espiritual com o natural. Uma passagem que eu gosto de falar muito para as pessoas, quando eles perguntam se Jesus tinha irmão, se Maria tinha filho, eu gosto de falar aquela, lá em Mateus 12, se eu não me engano, que diz que Jesus estava pregando e vem a família de Jesus e um dos discípulos chega e diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão ali te chamando. E ali estava falando natural, era a mãe e os irmãos natural. E depois Jesus pega e diz assim, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? E ele fala, esses são minha mãe e meu irmão. E ali está falando a área espiritual. É interessante como Jesus ele junta o natural com o espiritual para trazer para nós. Nesse momento aqui no versículo 10, ele diz, começa a trazer o espiritual e a mulher ainda está no natural. E muitas vezes nós estamos no natural. E a gente não quer sair do natural. Porque o natural é bom às vezes. E o espiritual às vezes traz um compromisso com o reino de Deus. E às vezes a gente não quer enxergar o espiritual. E essa mulher ela entende que é uma água, a água do poço. E Jesus começa a trazer para ela uma água diferenciada, que era a água da vida. Então, Jesus pega e responde assim, versículo 11. Melhor, a mulher respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó? Se ela imaginasse com quem ela estava falando naquele momento. O nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorra para a vida eterna. A jorrar para a vida eterna. Esse versículo 14 foi o versículo que mais me pegou quando o pastor estava pregando. Veja só o que é que esse versículo ele fala. Eu vou ler ali com vocês. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vocês entenderam esse texto? Nós falamos que se convertemos, nós falamos que aceitamos Jesus, nós acreditamos que bebemos da água viva que é Jesus. Mas o que esse texto ele afirma é que se nós bebemos dessa água, nós jamais teremos sede. E muitas vezes nós saímos dessa água e vamos procurar outras águas. E nós sentimos sede das coisas do mundo, nós sentimos sede das coisas que não é de Deus. Então talvez muitos de nós não bebeu ainda dessa água. Porque se no dia que nós bebermos da água que Jesus preparou para a mulher, como ele falou aqui no versículo 14, ele diz assim, no finalzinho, ele diz assim, nessa tradução, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se nossas atitudes estão mostrando a água que nós bebemos, nós realmente bebemos dessa água. Se nossas atitudes não estão mostrando o jorrar da água viva, é porque nós nunca bebemos dessa água. E isso nós temos que ter cuidado, porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele vem para roubar a realidade e colocar ilusões em nossa mente. Uma vez Paulo estava caminhando e ele encontrou um rapaz. Esse rapaz, ele fazia uma mulher. E essa mulher adivinhava. Agora me deu um branco, era um rapaz ou era uma mulher? O rapaz. E essa mulher, ela trazia cura. E quando ela encontrou Paulo, ela falou para Paulo. Reconheceu que Paulo era um homem de Deus. Só que o que ela trazia, as profecias que ela falava, não vinha de Deus. E muitas vezes nós estamos escutando e ouvindo coisas de outros profetas que não vêm da água viva. E a gente se ilude porque é o que nós queremos e não o que eles querem, o que Deus quer. Hoje de manhã nós falamos aqui que quando nós pedimos a Deus, se nós estivermos nele, ele vai dar. Porque a palavra diz isso.
Mas muitas vezes nós pedimos aquilo que nós queremos e não o que Deus quer. E às vezes nós ficamos tristes e desanimamos porque nós pensamos que Deus não ouviu as nossas orações. Mas muitas vezes nós não paramos para dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Muitas vezes nós não oramos dizendo, Senhor, faça conforme a tua vontade e não a nossa. Porque Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele sabia o que ia passar e ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Marconi falou aqui hoje de manhã também. Marconi disse, nós estudando, e Marconi fez uma pergunta ao pastor, pastor, por que Jesus poderia se jogar ali? E por que ele não se jogou? Aí Emes trouxe outra palavra que diz, se eu não me engano está lá em Marcos 7, sei que está em Marcos, se eu não me engano é 7, que diz, que fala que nós pisaríamos em serpentes, escorpiões, pegaríamos escorpiões e não seríamos mortos. O que Marconi citou aqui, ele diz a própria palavra que Jesus falou. Não tentará o Senhor teu Deus. E muitas vezes nós tentamos a Deus. Porque quando Paulo foi mordido por aquela serpente que Marconi falou de manhã, todos ficaram esperando que Paulo morresse. Mas Paulo não morreu. E aí vem o perigo, porque começaram a vir idólatras e pensaram que Paulo era um Deus. Só que o poder que estava ali era o poder de Deus para que Paulo não morresse. Então foi algo involuntário. Quando Paulo levou a mordida, ele não foi pegar na cobra, na serpente, para que fosse mordido. E muitas vezes nós vamos onde a cobra está. Muitas vezes a gente chega até o local onde a cobra está, para nós sermos mordidos. E nós é que estamos tentando a Deus. Porque quando o texto diz que nós pegaríamos em cobra e escorpiões e não morreríamos, não ia acontecer nada conosco, é porque talvez ia vir venenos que ia passar por nós, mas quando nós não procurarmos aquele veneno, ele vai passar, mas não vai nos afetar. Vai vir lanças de Satanás para nos derrotar, para nos desanimar, para dizer que nós estamos no caminho errado. Mas o poder de Deus não vai permitir que a gente saia desse caminho. Vai vir pessoas para desanimar, colocar palavras lá embaixo e dizer que você não é capaz de fazer aquilo que Deus colocou ao seu coração que você é capaz de fazer. Vai vir pessoas que você às vezes vai estar esperando que ela lhe dê um ânimo e lhe coloque lá em cima, mas essas pessoas vão falar uma palavra no seu coração que talvez trave você naquilo que Deus colocou para você. Eu tenho pregado muito isso para os meninos aqui, para os adolescentes. Que muitas vezes no meio da caminhada a gente prepara as coisas e a gente vai caminhando e começa a vir as coisas e parece que é interessante. Que você faz um caminho e parece que faz uma fileira só para lhes bofetear. Você às vezes tenta fazer algo e as pessoas criticam. Você às vezes tenta mostrar algo e aquilo não dá certo. Deus fala no seu coração e você está ali pronto para fazer. Aí começam as palavras só para tentar derrotar. Mas existe algo. Uma vez eu ouvi um pastor falando. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: tudo aquilo que for de Deus prosperará. E tudo aquilo que não for de Deus não prosperará. Então todas as coisas que eu vejo, eu fico analisando se Deus está prosperando ou se Deus não está prosperando. Porque às vezes vai vir palavra de ânimo. Pessoas que vai vir com apenas um versículo. E ele manda para você e aquilo mata tudo aquilo que você estava pensando. Mas a maioria das vezes vai vir pessoas para tentar lhe jogar lá embaixo. Essa mulher samaritana, eu imagino tanto que ela não ouvia para que não chegasse perto de um judeu. Essa mulher samaritana, ela foi pegar água meio-dia, imagina no calor que estava, e ela estava lá pegando água. Mas por que ela não foi no início da manhã ou no finalzinho da tarde, que era mais frio? Porque com certeza ali tinha pessoas, homens principalmente, no período da manhã ou no período da tarde, pegando água para os seus bois, para os seus bichos, para a sua casa. Então essa mulher escolhe um horário que raramente ia ter alguém pegando água ali. E quando nós paramos em um lugar e nós pensamos que estamos correndo da presença daqueles que estão nos acusando, você chega em um lugar onde só um que não acusa vai estar lá esperando. E o que é interessante é que essa mulher pega, ela já estava tão machucada, tanto ser rejeitada, que quando Jesus pede água a ela, ela já coloca aquela barreira na frente. E ela diz assim: como tu sendo judeu pede água a mim, sou samaritana?
Em outras palavras, era assim: como tu, tão religioso, tá vindo me pedir conselho, que sou tão inexperiente. E nós sabemos disso, que muitas vezes as pessoas que apontam e julgam, colocam você lá embaixo, elas nem imaginam quem está preparando o encontro com você. Jesus, a todo momento, ele sabia que ia chegar naquele poço. Quando ele permite que os discípulos vá lá comprar alimento, ele sabia que ia encontrar ela meio-dia naquele lugar. Ele é onipresente e ele é onisciente. Ele sabia de todas as coisas. E quando aquela mulher chega, e a mulher vai para ele, e a mulher diz: como que ele pede água? E ele fala lá no versículo 14, que foi o versículo que mais me pegou, foi esse versículo 14. Aquele, porém, que beber a água da que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se você bebeu dessa água e você ainda sente vontade ou saudades de voltar para o mundão, você não bebeu dessa água. Se você diz que bebeu dessa água e sente saudades de ir para aquela farra, para aquela festa que lhe chamava a atenção, você nunca bebeu dessa água. Se você diz que bebeu dessa água e sente saudade do álcool, você nunca bebeu dessa água. Se você bebeu dessa água e desonra seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, você nunca bebeu dessa água. Se você diz que bebeu dessa água e não honra sua família, não honra seu pastor, não honra seus líderes, você nunca bebeu dessa água. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você diz que bebeu dessa água e aonde você está, você mostra a luz de Cristo, você realmente bebeu dessa água. Se você diz que bebeu dessa água e as pessoas veem em você aquilo que você não precisa perguntar, você realmente bebeu dessa água. Agora, se você tem a convicção que bebeu dessa água, deixa essa fonte de jorrar. Quando o pastor estava pregando lá, eu fiquei pensando nisso. Se eu digo que bebi dessa água, por que a fonte não está jorrando? Sabe por que a fonte jorra? Quando ele fez essa simbologia da fonte aqui, a água caindo, é para pegar próximo àqueles que estão próximos da gente. E deixe que essa água jorre para que outras pessoas bebam. Muitas vezes nós pegamos a Bíblia aí, por isso que eu falei que essa palavra foi para mim. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus e às vezes queremos combater aquilo que nós sabemos que é errado e fica citando textos bíblicos. E às vezes nós não citamos o que está na Bíblia para salvar aquelas pessoas. Porque é muito fácil nós brigarmos jogando texto bíblico. Mais difícil é você parar num poço, olhar uma pessoa que está sendo julgada e dizer para ela: ó, eu tenho uma água. Eu conheço uma pessoa que tem uma água que se tu beber dela, jamais terá sede. E essa água se chama água da vida. E o nome dele é Jesus. Ele, há mais de 2000 anos, ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Chamaram ele, blasfemaram contra ele, difamaram. Jogaram uma cruz nas costas dele, colocaram uma coroa de espinho que atravessava seu crânio. Bateram nele, ele passou uma noite no canto frio e sendo humilhado. Depois colocaram essa cruz nas costas dele e ele fez uma via cruz. Quando chega lá em cima, tinha 2 homens. E um deles diz assim: se tu és Deus, desce daí e nos salva. Vê o Deus que nós servimos. Eu imagino naquele momento, e veja como Deus é misericordioso. Eu imagino naquele momento Deus, como Satanás usa de um lado a boca de uma pessoa, Deus usa do outro a boca do outro. E eu imagino Jesus naquele momento que estava sofrendo tanto, o desânimo que deu nele. Porque quando nós corremos, e os pastores e os líderes sabem disso, quando nós corremos atrás de uma coisa e a gente não vê aquele resultado que a gente estava pretendendo fazer, às vezes você prega algo e aquelas pessoas parecem que não entenderam aquilo que a gente pregou, nos dá um desânimo. Agora imagina Jesus, ele não só tinha pregado, mas ele estava vivendo a palavra.
E ele já estava no último momento, que ele estava lá com os braços abertos, todo cortado. Já estava nos últimos momentos dele. E uma pessoa do lado esquerdo dele chega e diz: desce daí e nos salva. Eu imagino a mente de Jesus, ele não entendeu para que eu vim. Só que Deus, ele é tão misericordioso que do outro lado ele coloca um ladrão e ele diz assim: cala a boca, nós merecemos estar aqui, mas esse não merece estar aqui. E ele diz: Senhor, e ele reconhece Jesus naquele momento. Vê que inteligente, vê que cara ganha uma salvação no último momento dele. E ele olha para o outro e diz assim: cala a boca, nós merecemos, porque nós pecamos e nós merecemos estar aqui. Mas esse homem nunca pecou. Ele está aqui porque falou bem, porque ele falou que nós teríamos salvação. Ele está aqui porque ele falou a verdade. E hoje a verdade incomoda. Nós estamos vivendo num período que a verdade incomoda. E colocaram Jesus como se ele fosse um dos piores bandidos, no meio de dois ladrões, para que mostrasse que Jesus tinha que levar uma pena e ele ia ser morto no meio de dois ladrões. E esse ladrão que estava à direita diz: Senhor, quando estiveres na tua glória, lembra de mim. E o que eu acho lindo é que Jesus diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa linda. Veja o Deus que nós servimos. A todo momento, eu vi outra pessoa falando e eu achei interessante que Jesus, ele é tão perfeito que até na sua morte ele morreu de braços abertos para nos salvar. Nenhum momento Jesus negou dele. Então Jesus encontra essa mulher rejeitada por todos daquela sociedade. E quando a mulher encontra ele, já tem uma trava tão grande sobre ela que, se a gente for colocar no nosso meio cristão, veja quantas travas tem no nosso meio. Às vezes, só um irmão está no local onde nós estamos, talvez crie uma trava espiritual. Satanás, ele não é besta, ele mete trava. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. Mas nós não paramos, às vezes, para dizer se nós bebemos ou não dessa água que está lá em João 4,14. Se nós bebemos dessa água, quando nós tomamos essa atitude, será que realmente jorra de nós essa água da fonte da vida? E Satanás, ele é muito esperto para quebrar a comunhão dos cristãos. Ele lança. E nós somos muito certos. Nós somos muito certos. Não tem ninguém mais certo do que eu aqui, dona Elza. Será? Eu acho que não tem ninguém mais certo. Nós somos certos demais. Então eu não posso ouvir ninguém. Eu não posso ouvir aquele que eu acho que está errado. Porque eu sou muito certo. Por que eu vou ouvir ele? E Deus me pegou essa semana. Se nós não ouvirmos, nós vamos acabar sendo religiosos. Porque se Jesus não para naquele tanque para ouvir aquela mulher não seria salva. Eu vou dar um pulinho aqui para nós acabarmos. Tem muita coisa. Deus ficou falando comigo que se eu fosse falar tudo eu ia demorar. Então eu quero pegar aqui no versículo 26, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou. E esse eu sou me pegou também. Porque esse eu sou do versículo 26 está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés foi lá falar, estava lá na sarça. E Jesus, o eu sou com E maiúsculo, é o mesmo o eu sou. Quando Moisés disse: o que eu vou falar para eles? Quem tu és? Eles vão lá e diga que eu sou o eu sou. O eu sou estava ali em carne falando com aquela mulher. E ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava fazendo ali. E ela diz assim, eu vou voltar só um versículo, só um pouquinho aqui. No versículo 19, ela disse assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem
quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja o que Deus coloca aqui. Jesus coloca que Deus, ele é espírito. E se nós o adoramos, nós temos que adorar em verdade e em espírito. Muitas vezes Jesus está passando e nesse texto ele mostra coisas naturais. Ele começa a trazer a água natural do poço. E Jesus faz uma conjuntura, melhor, faz uma comparação da água natural e água da vida. E Jesus diz assim, importa porque o Pai, ele é espírito, importa que nós o adoramos em espírito. E Jesus ali está como um homem natural, de carne e osso. Então não adianta nós só falarmos, nós temos que o adorar em verdade e espírito. E o adorar em verdade e espírito não significa só nós estarmos aí em pé e louvando a Deus, porque só isso não é adoração. A verdadeira adoração é aquilo que nós adoramos com as nossas atitudes. Se nós não tivermos essas atitudes, nós não o adoramos a Deus. O adorar em espírito e em verdade significa que aquilo que as pessoas não veem, Deus está vendo, nós estamos adorando a Ele. Porque em espírito as pessoas não estão vendo a nossa adoração. Mas quando nós subimos aqui, ou então quando nós estamos aí levantando os braços, todos estão vendo a nossa adoração. E Ele sabe que nós viemos para essa casa para o adorar. Nós sabemos que quando as meninas sobem aqui em cima para adorar, elas não vêm para aqui para ser algo para que as pessoas vejam. Elas vêm para atrairmos que nós venhamos adorar. Porque quando elas estão aqui, eu tenho certeza que elas se preparam. E quando elas pegam aquele louvor, elas sentem aquilo nela. É como nós, quando pegamos a palavra para vir para cá, trazer ela, nós sabemos que essa palavra falou primeiro com nós. Então quando as meninas sobem aqui, que elas começam a adorar, por isso que muitas vezes a gente vê um glória a Deus, um aleluia, e a gente às vezes até não entende porque aquela pessoa ela é tão mais fervorosa. Mas também às vezes nós vemos pessoas com a cabeça baixa ali, os olhos cheios de lágrimas, ela não dá um glória a Deus, um aleluia, mas em espírito e em verdade ela está adorando. E isso é normal, porque nós estamos vendo no natural. Mas no espiritual, é quando Renata está na casa dela, Marconi não está lá, está trabalhando, os meninos estão estudando, e Renata com nada começa a sentir a presença de Deus, e ela começa a louvar e adorar dentro da casa dela. Não sei se é no canto secreto ou se é na cozinha, lavando seus pratos, mas quando ela sente aquela presença de Deus, e ela começa a adorar. E isso é em verdade e em espírito. Quando Renata tem misericórdia daquela pessoa que o machucou, isso é o adorar em verdade e espírito. Quando o Emerson perdoa aquela pessoa que o difamou, isso é o adorar em verdade e em espírito. Porque só Emerson e Deus sabe o que eles estavam sentindo. E quando ele libera aquele perdão, ele o adorou em verdade e espírito. Quando nós abrimos a boca e difamamos nossos irmãos, nós nunca tomamos dessa água, Emerson. Nós podemos discordar, isso é natural. Mas também nós temos que se levantar para o ajudar. Porque se nós só discordarmos, nós estamos sendo igual aqueles judeus que não queriam nem ver uma samaritana. E quando Jesus tem um encontro com ela, Jesus mostra que ela também é digna da salvação. E se aquela pessoa que nos machucou, e se nós não levarmos da água, da fonte da vida para ele, nós não estamos mostrando a ele que ele também é digno da salvação. Ao contrário, nós queremos até que ele se afaste da salvação. E como é que nós dizemos que tomamos da água da vida? Por isso que eu falo sempre, cuidado para que nós não venhamos ser religiosos. Porque os religiosos acreditavam, Paulo quando ele perseguia os cristãos, Saulo quando estava perseguindo os cristãos, ele era um religioso. Ele dizia, Deus é Deus e não tem outro, e ele ia lá perseguia, porque não acreditava que Jesus era Jesus, porque a religião dele, a religiosidade dele, não permitia ele ver aquilo. Até que Deus cega-o, para que ele venha ver. E muitas vezes Deus tira aquilo que era para nós ter, para que nós venhamos ver o que era que ele tinha preparado para nós. Paulo tem que passar 3 dias sem enxergar, para começar a enxergar Jesus. E as coisas começam a mudar. Se ele perseguia, agora ele começou a ser perseguido.
Se ele torturava os cristãos, agora é que ele passou a ser torturado. E veja como é interessante, ele começa a aparecer com Jesus. Antes ele perseguia, ele saía correndo atrás dos cristãos para matar os cristãos, recebia a ordem e ia lá perseguir os cristãos. Mas quando ele reconhece Jesus como o Senhor e Salvador dele, ele passa a ser perseguido. E ele passa a passar aquilo que os cristãos passavam e o que Jesus passou. Então muitas vezes nós temos, é interessante, o pastor Marcos Borges, lá da Jocum, ele diz assim, tinha uma frasezinha dele que eu nunca esqueço. Ele dizia assim, eu não sei se ele fala ainda, eu acredito que sim, mas ele dizia, às vezes nós temos que aprender a aprender para desaprender. Acho que era mais ou menos isso. Temos que aprender a desaprender para aprender. Porque muitas vezes nós temos que desaprender aquilo que nós aprendemos para aprender o que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes a religiosidade pega no nosso coração e não quer sair mais. Pega na nossa mente e não quer sair mais. Se nós encontrarmos uma mulher samaritana, talvez na rua, nós não vamos apoiá-la. Eu digo isso também porque quando eu estava lá, eu lembro de uma coisa que eu trago, que eu me envergonhei comigo mesmo. Eu estava num lugar, pastor, e nós saímos dessa capacitação e a gente ia para a Imperatriz. A gente estava fazendo a iPhone em um canto e a gente ia fazer o SILCE, que era o Seminário de Cura Interior lá na Imperatriz. E quando nós chegávamos, aí vinha um povo de fora também, porque era separado, a IFOL e o SILCE. Então, quando era na sexta-feira, a gente passava a semana nessa chácara e na sexta-feira a gente ia para a Imperatriz. E eu lembro que em um dia desse vinha uma missionária, e eu não sabia que ela era missionária. Veja como nós somos errantes. Eu estava num lugar onde estava uma busca de Deus. Nossa rotina era assim. Nós se acordávamos 7 horas da manhã, tinha um devocional. Cada um fazia seu devocional individual no livro de Josué. Então nós líamos aquele livro, fazia seu devocional. Depois tinha um café, era só estudo, à tarde prática. À noite, culto. A gente terminava ali mais ou menos de 10h30 a 11 horas. Isso, 30 dias. Então a gente estava num ambiente muito espiritual. Nesse dia, quase no finalzinho, na última semana, veio uma missionária e nós ia subir no ônibus para ir para a Imperatriz. E vinha essa mulher, ela vinha com um jeito todo assim, jogado, com um jeito bem espontâneo dela. E na hora eu travei. Né? Eu olhei para a mulher e eu disse, estranha, essa mulher é crente, é? O jeitinho dela. Aí eu falei para mim, né? E fui me sentar no banco. E essa mulher chamava muito a atenção. E quando eu me sentei num banco, aí tinha um pastor. Aí o pastor pegou assim. Tinha vários estados lá e ele me chamava de Pernambuco. Aí ele disse, Pernambuco, tá vendo essa menina aí? Veja como Deus faz. Nós somos muito errantes, Emes. Nós erramos demais. E ele disse, Pernambuco, tá vendo essa menina aí? Nós sentados. Tô vendo. Ela é bem alegre, né? Ele disse, essa menina aí é uma ex-prostituta. Essa menina aí, ela vem lá era a Casa de Ruth, que eles chamam. Fica no Nepal. Eles compram as meninas pequenas. Eles compravam as meninas, não sei, eu acredito que ainda tem esse projeto lá. Eles compravam as meninas aos pais, os pais vendiam para as meninas ser prostituta. Então essa casa que tinha lá, eles compravam essas meninas e colocavam elas na escola. E as pessoas iam como missionário para lá, as mulheres iam para lá para cuidar dessas meninas. E essa mulher, ela tinha se convertido, tinha vindo da Casa de Ruth, passou um período lá como missionária e agora estava com a gente fazendo o SILCE, que era o Seminário de Cura Interior. E eu disse, meu Deus, como eu sou errante. Veja como nossos olhos erram, como nós somos pecadores. Eu julguei uma menina dessa. Aí eu fico pensando, se uma menina dessa chegar aqui no nosso meio, como é que nós vamos tratar ela? Eu estava num ambiente totalmente espiritual, pastora. E veja a minha mente, veja o meu coração, veja os meus olhos, como foi, se direcionou. Jesus viu essas mesmas atitudes aqui nesse tanque. Essa mulher, sabe por que eu digo que ele viu? Porque ele diz assim para ela, mulher, vai lá, chama teu marido. Chama teu marido e vem para cá. E a mulher diz assim, senhor, eu não tenho marido. E ela diz, bem disseste que não tem mais marido. Agora tu falaste a verdade. Bem disseste que tu não tem marido. E o que tu estás agora não é teu.
Porque é interessante que Jesus não manda ela se confessar. Jesus manda ela chamar o marido dela. E se ele diz o que estás agora, então é porque ela estava com alguém que não era marido dela. Ela podia ir lá e chamar ele. Espera aí que eu vou chamá-lo. Que não era marido dela. Mas a Bíblia diz que a mulher chega, olha para ele e diz: eu não tenho marido. E ele diz: sim, os cinco que tu já tivesse não era teu. E esse que estás agora também não é teu. E ela disse: bem sei que tu és profeta, porque falou tudo. E para finalizar, eu quero ler esses 2 versículos. Veja a diferença da pessoa que bebe da água da vida. Versículo 28, versículo 28, 29 e 30. Diz assim: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Então ela faz uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Primeira coisa que nós vemos nesses 3 versículos. Quando ela encontrou Jesus e ela tomou da água da vida, ela não precisou beber daquele tanque. Ela entendeu qual era a água da vida que ele estava falando. Ela corre, deixa o que está fazendo e vai anunciar a outras pessoas quem deu a água da vida para ela. Veja que aqui diz que ela deixou o cântaro. O cântaro era onde ela carregava a água. Então a água que ela foi procurar, a água natural, já não importava mais para ela. Ela deixa o cântaro naquele lugar e ela corre e vai falar para outras pessoas que tinha um homem que falou tudo o que ela vivia. E ela entendeu no seu coração que ali estava a fonte da água da vida. E ela pega e vai lá chamar aqueles. E aqui diz que os homens que estavam naquela cidade foram para lá ver Jesus. Entendeu? Quando nós tomamos a água da vida, nós não conseguimos ficar parados num lugar sentado em uma cadeira. Nós se incomodamos, dona Elza, sentado em uma cadeira. Se nós não podemos ir, nós chamamos aqueles que podem ir e faz a nossa parte. A senhora entendeu? Quando nós tomamos a água da vida, nós não ficamos quietos. Porque mesmo se nós estivermos em casa, Deus mostra os meios que a senhora tem para abençoar aqueles. Entendeu? Quando nós tomamos a água da vida, nós não somos mais normais. Nós passamos para a área espiritual. Você não consegue pecar. Porque a água da vida vai sempre estar te mostrando que aquele não é mais o mesmo caminho. Teu status não vai estar mais maior do que aquele que deu a água. Porque a humildade no teu coração vai sobrepor a teu status. Vocês estão entendendo? Quando nós tomamos a água da vida, nós não somos mais de nós mesmos. Se nós casamos, nós somos um homem de uma só mulher. Nós somos uma mulher de um único só homem. Nós entendemos que os nossos filhos, está lá no Salmo 127, versículo 3, são heranças do Senhor. E nós temos que cuidá-los. Nós somos agora testemunhos para os nossos filhos. Se nós mentimos, nós estamos sendo testemunho para eles. Se nós falamos a verdade, nós somos testemunhos para eles. E quer reconhecer, quem tomou dessa água, pergunte aos seus filhos. Eles vão dizer se nós tomamos ou não dessa água da vida. Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu quero que você feche o seu coração. E eu quero que você se pergunte se verdadeiramente você tomou dessa água da vida. Se você tomou dessa água da vida, ore a Deus para que essa água venha transbordar de você. Para que essa água venha molhar aqueles que estão próximos ao seu redor. Peça para que o Espírito Santo ative no seu coração aquilo que está apagado. Não deixe Satanás iludir. Ele vai mandar muitas coisas. Talvez ele está mandando na mente de alguns aí que quem está aqui falando para vocês não tem autoridade para falar isso. Mas feche os seus olhos, escute o que Deus quer falar ao seu coração. Entenda o que Deus planejou para você. Você sabe o que Deus preparou para cada um de vocês. Traga isso à tona. Quando sair daqui, não saia só uma pessoa que veio cultuar e agora vai sair vazio. Entenda que Deus preparou algo na sua vida. Você não foi escolhido aleatoriamente. Você é único. Suas digitais é única. Tem algo na sua vida que só você vai fazer. Deus planejou só para você
Não foi à toa que Ele fez uma digital única para você. Você é único. Deus preparou algo que só você consegue fazer. Eu não sei se é na área normal ou na área espiritual, mas tome posse daquilo que Deus planejou para você. Deus não te escolheu aleatoriamente, você é um filho de Deus. E Ele, como Pai, Ele vai sempre estar com você. Todas as vezes que você estiver desanimado, estiver chorando, Deus vai te colocar no colo e vai dizer: você é o meu filho. Você é a minha filha. Não adianta outros dizerem que você é bastardo. Você é o meu filho e filha querida. Ele está 24 horas ao teu lado, Ele não vai dormir, Ele não vai pestanejar, porque Ele diz que você é igual à menina dos olhos dEle. Tome posse disso na sua vida, não permita que Satanás venha roubar, matar e destruir tudo aquilo que Ele planejou na tua vida. Não deixe palavras, talvez palavras que eu lancei para você e eu não sei, não deixe que isso desanime você. Deus, Ele é maior e Ele planejou algo para você. Levante-se, levante sua cabeça, olhe para Jesus, olhe para o alvo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se Ele te chamou, Ele vai te segurar pela mão e Ele não vai permitir que você se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas Ele vai permanecer firme com você. Não importa a sua idade, não importa o seu status, não importa quem você é, importa o que você é para Deus. E Ele te colocou nesse mundo, não foi à toa. Eu prego para os jovens aqui, mas como eu tive a oportunidade de hoje de pregar para vocês que são mais anciãos, essa semana eu tive uma oportunidade de uma pessoa me chamar e essa pessoa mostrar como ela está ativa no reino de Deus. Você sabe como você é ativo no reino de Deus? Faça o que Deus tem te chamado. Levante-se e vá. Uma vez Deus disse para Moisés: Moisés, levanta e marcha. Moisés já era de idade, mas ele levantou e marchou. Se Deus está dizendo para você nessa noite: levante e marche. Não olhe para a sua direita, não olhe para a sua esquerda, não olhe para quem falou aquilo que não sabe o que Deus preparou para você. Olhe para Deus, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Se eu ir para o alto, Ele me vê. Se eu ir no mais fundo, Ele também me vê. E para onde eu irei? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Se só Ele tem a palavra de vida eterna, por que nós estamos olhando para aqueles que não têm a palavra de vida eterna? Porque nós estamos escutando palavras que querem nos colocar lá para baixo. Jesus não quis me juntar à multidão. Quando Pedro falou isso com Jesus, tinha uma multidão deixando Jesus. E Jesus disse assim: Pedro, vem e Senhor, por que o Senhor não puxa eles? Chama eles. Chama que eles estão indo embora. Jesus disse assim: por que você não vai com eles? E ele disse: para onde eu irei? Para onde? Para onde nós iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna, nós não iremos para um lugar se não for com Jesus. Se Jesus não estiver à frente, nós não iremos sair do lugar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele pagou o preço por mim e por você, e não foi um preço qualquer. Ele pagou um preço de cruz, e quando Ele estava pregado naquela cruz, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes Ele sabia que nós íamos machucar nossos irmãos. Muitas vezes Jesus sabia que ali nós íamos falar a palavra que ia machucar nossos irmãos. Mas se nós temos uma maturidade espiritual, se nós tomamos dessa água, essa é a água viva. Pastora Silene, não tem para onde nós irmos. Essa é a palavra, esse é o caminho. Não é política, não é juízes, não é legislativo, não é executivo, nem o judiciário que vai nos libertar. Quem vai nos libertar é Jesus. Você pode estar preso numa cela de 10 por 10 ou 6 por 6, que é o que está na lei. Mas você vai estar livre porque você tem Jesus. Paulo, quando estava preso, ele o adorou e as cadeias foram quebradas porque ele era livre. Colocaram ele numa cela, mas ele era livre. Não deixe Satanás prender o teu pensamento. Não deixe Satanás colocar numa cadeia aquilo que Deus tem preparado para você. É isso que eu te peço. Isso é o apelo que eu faço nessa noite. Nós estamos numa igreja que eu acredito que no mínimo 80% aqui são de idade, mas entendam. A Bíblia diz que nós tínhamos que ir para vocês, se é o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com os jovens aqui.
Eu vou para os anciãos, porque eles sabem, eles têm mais vida do que nós. Eles têm mais conhecimento da palavra do que nós. Eles já viveram momentos com Jesus que nós precisamos viver. Então entenda, você não é um projeto aleatório. Você está na sua casa e às vezes as pessoas, os próprios da sua casa não entendem isso. Entenda que você tem um pai. Eu trabalho com muitos jovens e é interessante como os pais não são exemplo para eles. Eu não sei aqui como é, mas se você não tem um contato com seu pai natural, entenda que você tem um pai espiritual, que ele não te largue a todo momento. Ele está dizendo: eu estou contigo e não te largo. Eu te mando meu filho para que ele morra na cruz, seja humilhado, seja rejeitado, coloque uma cruz de espinho na sua cabeça. Crucificam-o como um dos maiores bandidos daquela época. E as últimas palavras, uma das últimas palavras dele é: Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Até ele está entregue o meu espírito. E ele vai, ele quebra as cadeias mais uma vez no mundo espiritual, e ele volta dos mortos. E ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Eu não vejo uma passagem na Bíblia Jesus mentindo. Me mostra uma passagem na Bíblia que Jesus mente. E quando ele diz que eu estarei com vocês até a consumação dos tempos, por que nós estamos reclamando? Por que nós estamos dizendo que fulano não vê? Por que nosso pai não vê? Por que nossa mãe não vê? Por que ele não vê? Se Jesus está conosco, olhamos para ele. Ele é o alvo. E sem ele, nada seria. Lá em João, e no princípio era Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio, ele estava no meio e ele estará no fim. Nós que escolhemos a eternidade que nós queremos passar. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração para nós finalizarmos. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes que nós tivéssemos forma. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor escolheu cada irmão que está aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, ativa aquilo que Deus tem colocado no coração deles. Que nós não venhamos ser morno, mas também não venhamos ser frio, mas que nós venhamos ser quente no teu Espírito. Senhor Espírito Santo, aquilo que o Senhor já tinha colocado, que talvez na mente de alguns aqui já esteja adormecido, que venha renascer novamente. Mostra para que ele está no teu reino. Tu escolheste ele específico para isso, Deus, traz na mente dele. Traz união na nossa igreja, traz união no nosso povo, Senhor. Que todo espírito de divisão seja repreendido em nome de Jesus. Que tudo aquilo que atrapalhar, Senhor, o poder do teu Espírito nesse lugar seja repreendido em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, que o Senhor seja o único Espírito nesse lugar que traga aquilo que seja bem-vindo, Senhor. Nós repreendemos qualquer espírito que não venha de Deus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa era a palavra que falou comigo nessa semana. O pastor pregou ela terça. E eu fiquei remoendo ela. E quando foi ontem, o pastor perguntou se eu poderia trazer. Amém? Vamos orar. Mas antes de orar, eu peço para os irmãos cantarem comigo. O meu pastor é o bom Jesus. O meu pastor é o bom Jesus, jamais me faltará. Por águas calmas me conduz, jamais me faltará. Para sempre e sempre com ele andarei. Para sempre e sempre com ele viverei. Com ele viverei. Louvado seja o teu maravilhoso nome, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Agradecemos e a noite de hoje, a tua palavra que foi ministrada, tudo o que aconteceu, tudo que foi feito aqui na tua casa, que o teu Espírito Santo continue aperfeiçoando os teus servos para a glória do teu santo nome, no teu trabalho, na tua obra, e possa adquirir, conseguir, conquistar, ganhar as almas para ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa o nosso pastor na sua viagem, abençoa toda a família aqui representada, toda a tua igreja aqui em toda a terra, e prepara-nos para a tua volta gloriosa, Senhor, porque a tua palavra já falou que Jesus breve vem, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, desde agora e para sempre. Amém.